Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus te abençoe poderosamente. Hoje a palavra do Senhor está registrada lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao 35. A história dos dois discípulos no caminho de Emaús. Fique conosco. Os dois discípulos no caminho de Emaús. Registrado no livro de Lucas, capítulo 24, do 13 ao 35. Dizendo que os discípulos, saído de Jerusalém em direção a Emaús, entristecidos, chorosos e ao mesmo tempo com muita raiva, porque mataram o nosso Senhor. E eles iam conversando um com o outro, dizendo: o nosso Cristo foi crucificado, colocado numa cruz, aquele que ia trazer a redenção para Israel, aquele que ia trazer a salvação para Israel, foi crucificado e morto e sepultado. E eles vinham conversando um com o outro, até que Jesus se aproxima deles e vai conversando com eles e pergunta: do que vocês conversam? Qual é o assunto que vocês tanto estão dizendo nessa caminhada? E eles falaram para Jesus, sem saber que era Jesus: não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? O Senhor não sabe que mataram o mestre? Que mataram aquele que ia trazer a paz, a restauração de Israel, livrar Israel de Roma? E Jesus: não, me conte. E eles começaram a contar a respeito daquilo que acontecera. E falando a respeito de Jesus, daquele que ia o salvar, livrar de todo mal. Mas ele foi morto e colocado numa cruz, sepultado. E Jesus tentando tirar dele algum assunto mais profundo. E eles falaram: algumas mulheres foram cedinho lá no sepulcro tentar saber como estava o corpo de Jesus. E chegando lá, o corpo dele não estava mais lá. E nós estamos de volta para Emaús, entristecido. E Jesus foi conversando com ele, até que chegaram na casa. E Jesus disse: vou continuar a caminhada. E os dois falaram: não, Senhor, fique conosco. Já se faz tarde, já é de noite. Fique conosco em nossa casa. Pega a pousada em nossa casa, vamos comer junto. E eles foram comer junto. E ao partir do pão, Jesus conversa com eles. E Jesus se despede assim que eles terminam de cear. E quando tudo depois de partir o pão, de acontecer toda a conversa, é que eles vão entender que aquele que conversara com eles era Jesus. Não era um homem qualquer. Jesus estava andando com eles no caminho. Jesus estava já com eles e eles olharam um para o outro e disseram: não é que o nosso coração queimava quando conversávamos com esse homem? E esse homem é Jesus. Ao partir do pão, eles entenderam: é o mestre que estava conosco, ele ressuscitou. E os dois imediatamente voltaram para Jerusalém para contar para os discípulos aquilo que havia acontecido com eles. Eles tiveram uma experiência gloriosa. Jesus, o Deus encarnado, Emanuel, o Deus sempre presente, pronto a nos ajudar, caminhou com os dois discípulos tristonho até Emaús. Chegando em Emaús, no partir do pão, entenderam que aquele homem que andou com eles era o próprio mestre. Então eles retornaram e foram se alegrar com os discípulos e ali ficaram glorificando e exaltando o nome do Senhor. Da mesma forma, o Cristo, o nosso Deus, ele anda lado a lado comigo e com você. Da mesma forma, o nosso Cristo Redentor, o nosso Deus Emanuel, ele anda do meu lado, do seu lado, pronto a nos ajudar, pronto a nos socorrer, pronto a nos dar aquilo que precisamos. E nós devemos estarmos atentos
para sentir a sua presença, sentir o seu calor, sentir o teu refrigério e quando ele estiver do nosso lado, não deixar ele ficar longe de nós nem um minuto sequer. Fica, Senhor, mais um pouquinho. Não vá, não vá. E nós agarrado com Cristo, celebrando e glorificando e cantando os louvores ao nosso Deus. Deus te abençoe, que essa palavra venha falar profundamente no seu coração. Deus não está longe de você, meu irmão. Ele está perto de você. Ele é o Deus Emanuel, o mesmo que andou com os dois discípulos tristonhos no caminho de Emaús, também andará contigo para sempre. Confia no Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus e Ele fará o seu coração arder e saltar de alegria. Ele é bom em todo tempo. Não duvide do nosso bom Deus. Ele ressuscitou, está à destra do Pai, intercedendo por nós. Deus te abençoe, Deus te guarde. Não se esqueça, inscreva nesse canal, deixe o seu gostei e compartilha com os amigos e vizinhos. E deixe o seu comentário, que é muito importante para o engajamento do nosso trabalho. Deus te abençoe, em nome de Jesus.